Estamos de volta, esse é o Entre Manas, hoje com a nossa queridíssima Maíra Lovato, que já deu um breve spoiler, né, dos seus inegociáveis, e a gente quer falar um pouquinho mais sobre um deles agora, Mai. Show. A fé. O que a fé representa na sua vida? Olha, a fé é o que sustenta a minha vida. A fé é o que me move. Eu não quero parecer clichê, mas eu aprendi sobre a fé. Eu fui intensificando a minha fé diante, acho que naturalmente, nos cenários mais difíceis que eu vivi, mas eu fui aprendendo o que aquilo representava na minha vida e fui percebendo o movimento que, de fato, a fé causa, né? Sim. A fé traz pra gente. Hoje eu posso dizer com muita convicção, a fé me sustenta. É o que me sustenta. E dentro da fé, eu acredito muito na espiritualidade, né? E para mim a fé é uma forma de espiritualidade. E a espiritualidade é um dos meus valores. Então, ela me move muito nesse sentido, né? A fé me permitiu viver coisas que eu nunca imaginava, do ponto de vista de relacionamento, família, vida profissional também, né? Eu acho que tem... Eu acredito muito, sim, que ela tem um lugar místico, sim, né? Ela tem um lugar que a gente não vê. Não consegue explicar, Não consegue explicar. Mas para mim a fé é isso aqui, assim, é estar aqui, né? Vendo, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, sim. No colar. E eu acredito muito nesse movimento do dia a dia, assim. Ela não precisa vir de uma forma a cumprir grandes milagres, até porque a vida é feita de milagres, né? Pequenos e grandes milagres. Mas acho que cabe aqui trazer que quando eu conheci a Pri, eu me lembro exatamente do nosso primeiro encontro. E a Pri falou assim, eu não sei se sou eu que vou estar aqui na sua jornada, mas se a gente tiver que viver alguma coisa juntas, a gente vai seguir isso. Né? Era a apresentação ainda do programa. E foi uma jornada, foi uma construção, assim. O quanto, e eu acho que eu posso dizer isso, né, Pri? A gente foi aprendendo uma com a outra. Verdade. E a gente construiu uma conexão para além de um trabalho que foi ali premeditado, né? Então, para mim, a fé tem muito esse lugar, né? Vem de um lugar de trazer uma expansão, uma grandeza, e é realmente o que me move, é saber que tem algo que você não sabe direito como vai acontecer, mas vai. Mas acontece. Vai acontecer. E como que eu conecto isso até com o trabalho que eu faço, né? Aqui eu vou olhar e pensar sobre carreira, né? Transição de carreira. Eu acho que a fé, ela tem um lugar em todos os campos da nossa vida, né? Mas quando eu olho para a minha jornada do trabalho, para a construção que eu estou vivendo, ela tem um lugar muito importante também, porque eu acho que ela me conecta exatamente com as pessoas que eu preciso e as pessoas que precisam de mim, né? Ela também me permite trazer a palavra e a direção certa, né? O contexto certo, o movimento certo, seja na empresa ali, seja como líder, né? Principalmente no papel de líder, principalmente no papel também de BP, né? A gente faz muito movimento de orientação, né? De palavra ali, de desenvolvimento e com os mentorados também. Então, a fé, ela me traz muito esse lugar. Você sabe que você falou disso, né? E uma vez eu fui num outro podcast falar sobre carreira e perguntaram para mim sobre essa coisa da fé e sobre um hábito que eu tinha, né? E que de alguma forma mudou as coisas para mim, né? E eu falei sobre a prece. Né? Que geralmente o que a gente pede numa prece? A gente pede saúde, né? A gente pede para cuidar da nossa família, das pessoas que a gente ama, né? E aí eu falei,
cada pessoa que eu atendo, depois do final, assim, do atendimento, eu faço uma precezinha por ela, sabe? Para Que que, lindo! sabe, que Deus Que lindo, aproxime Pri. aquela pessoa do Uhum. objetivo que ela tem na vida, Sim. que eu possa ser um mecanismo, né? E a gente até falou disso aqui alguns episódios para trás, né? A gente pede muito para Deus mandar um anjo para nossa vida, né? Só que a gente esquece que a gente tem que ser esse anjo na vida de alguém. Exatamente. É sobre Às isso. vezes uma pessoa chega para você e você é tudo que aquela pessoa tem. Ela não tem outra coisa, ela não tem outra pessoa naquele É momento. isso. Então ela merece ser ouvida, ela merece ser tratada como se você fosse realmente um anjo intermediário, né? De Deus, do universo, né? Seja universo. qual for a crença dessa pessoa. E eu acredito que nós somos, né? Eu acredito muito nisso. Você contou esse seu hábito e vou contar o meu. Todas as vezes que eu estou para iniciar ali um encontro de mentoria, eu sempre faço uma prece antes e eu peço a intercessão de Deus, né? Para que aquela mentoria, aquele encontro seja tudo que a pessoa precisa, né? E que se eu precisar ali, né, ser uma interlocutora Sim, daquela palavra Isso. que possa vir É. sobre mim, isso sempre me atravessa. Todas as vezes que eu tô ali no momento, e isso acontece com muita frequência, no encontro, e que eu sinto um arrepio ao dizer alguma coisa, eu sempre atribuo a essa conexão que ela é mais mística. E eu acredito nisso, né? Isso me faz bem, eu Sim. acredito muito nisso. E eu vejo, principalmente, né, como é que eu meço esse resultado para mim? Vem sempre de um lugar onde eu percebo o avanço da pessoa. Né? E essa semana aconteceu algo muito interessante ali em um dos encontros de mentoria, era o último encontro de mentoria. E aí o meu mentorado, ele me pediu algo muito inusitado. Eu tenho um pós-mentoria, que são poucos, né, de 3 a 4 encontros, quando a pessoa é recolocada para apoiar a pessoa naquele início, né? O caso dele era um pouco diferente, não era esse caso, mas ele falou, Mai, eu queria muito estender. Eu preciso muito desse pós, né? E eu falei, nossa, que legal, assim, para mim isso é um sinal, é um resultado mesmo, de fato, de que nós estamos num caminho de uma crescente, né? E isso me traz a provocação mesmo e a oportunidade de criar até um produto em cima disso. Olha como esse lugar místico, né, da fé, vem para um lugar prático. Criar essa conexão, para mim, é muito rico, é muito grande, assim, muito grandioso. Ai, que delícia! E você também falou muito, né, Paty, da questão da busca pelo conhecimento. A gente já percebeu, assim, até quando ela falou da maternidade, né, que ela foi estudar, a gente já entendeu que você gosta de estar ali constantemente buscando conhecimento, né, indo atrás do novo. E qual é a importância disso? Eu valorizo muito conhecimento. Eu tendo a ser uma pessoa mais intelectual, mais teórica, e para mim existe uma importância, sim, né, do conhecimento técnico, do conhecimento teórico ali, né, do estudo, mais ali da ordem prática, mas acho que a gente não pode esquecer da experiência, a experiência de vida, né, tudo que a gente vive ali como um grande aprendizado, nesse sentido que não vai ter um curso, não vai ter um certificado. Não, é Essa verdade. experiência de vida não vai te dar um certificado formal ali, né? Não vai dar pra você postar no LinkedIn o certificado. Exatamente. E para mim essa experiência, ela é muito rica, assim, ela é muito válida, porque é o que nós somos, né? Como a gente consegue imprimir os nossos aprendizados no mundo. Como a gente pode impactar as pessoas e a sociedade, né, os lugares que a gente transita, o que a gente pode impactar com esse conhecimento. Esse conhecimento, para mim, ele é a base, né? E aí depois vem o conhecimento teórico, certificado, sem perder a sua relevância. Sim. Mas esse conhecimento Da vida, da experiência. E eu acho que isso é uma mudança de mentalidade, Paty. Eu vejo isso como uma mudança de mentalidade, sim. porque todo mundo tem
uma experiência para contar. Sim. Todo mundo tem uma experiência de vida. Como que você consegue envelopar isso mesmo, né? Contar e trazer uma narrativa da sua história de forma a impactar, com propósito, com objetivo. Eu vejo o conhecimento muito nesse lugar. E eu fui aprendendo a fazer isso. Como que a minha história e a minha construção eu consigo envelopar aqui para trazer para as pessoas, para impactar para as pessoas? Como que a minha história de vida me ajuda pessoas numa carreira, na transição de carreira, a olhar para as suas vidas de forma a evoluir? Para mim, isso vem muito de um lugar da mudança de mentalidade, né? Então, eu estou sempre nessa busca. Isso, para mim, também gera muito conhecimento. E acho que é uma forma de olhar para o mundo também. E é muito legal isso que você falou, essa mudança de mentalidade. Eu acho que a gente tem que sempre estar aberto a isso. Dessa mudança mesmo de mentalidade, de não ser uma coisa muito engessada, de tipo, eu aprendi assim, vai ser assim no teu no aquela livro coisa tá muito assim. Gabriela, né? Vou morrer assim. E eu acredito que as experiências da vida, às vezes, fazem a gente ter atitudes, comportamentos, impactar outras vidas muito mais do que aquilo que a gente aprendeu na teoria. Exato. Você sabe que assim, eu tinha um ídolo, né, quando eu era mais jovenzinha, que eu sonhava em fazer um treinamento com ele, é o professor Masaru Ogata, que eu tive a felicidade de participar do IFT em 2021, né, era meu sonho. Ele tem o Instituto de Formação de Treinadores Comportamentais, né, e ele falava uma frase lá no curso que eu falei assim, gente, o curso já me valeu por isso aqui. Só é capaz de impactar quem já foi muito impactado. A melhor forma que você tem de ensinar é por aquilo que você viveu, por aquilo que você aprendeu. Exato. Não adianta fantasiar, né? Isso que você falou do envelopar, do empacotar, eu chamo muito, né, com a Paty aqui na Aquarela, de transformar em solução. Que às vezes aquilo é uma coisa que vai ajudar outras pessoas, né? Exatamente. Eu acredito muito nisso também. E é aquilo, né? O papel do mentor. Como que você vai mentorar uma pessoa? Como que você vai ajudar se você não viveu aquilo? Paty, é perfeito isso que você traz. Eu acho que a gente está numa era muito digital, né? E cada vez mais numa era onde as pessoas vão buscando outros meios de trabalho, né? A gente... quando a gente olha para o mercado, a gente vê muitas pessoas buscando outras soluções fora do CLT, por N razões, que aí também acho que vira um outro podcast. E a gente vê hoje cada vez mais pessoas fazendo coisas diferentes e o papel do mentor, ele tá cada vez maior, né? Chegou a virar até, eu vou chamar de moda, mas com todo o respeito que eu tenho, porque eu também faço esse trabalho. Para mim, o papel do mentor, ele sempre esteve nas organizações. Hoje as pessoas, né, principalmente o BP, tem muito esse papel dentro das organizações. E o líder também, de forma geral, né, de mentorar. E aí, quando você traz isso para fora do mundo CLT, você também tem a necessidade, não é só a condição e a oportunidade, você tem a necessidade de transformar isso de forma estruturada para atingir ali as pessoas, né? Para capturar as pessoas. E essa mentoria, né? Quando eu olho para a mentoria, quando eu vivo a mentoria, ela não é uma formação que vai me fazer mentora. Não é um certificado que vai me fazer mentora. É a experiência de vida. É como você consegue conectar a experiência de vida com a base de formação que você tem. E naquele olhar clínico, sensível, na leitura de cenário para a pessoa que está na sua frente, uma mentoria nunca é igual a outra. Exatamente. Nunca é igual a outra. É claro que nas minhas, né, na minha mentoria eu tenho uma estrutura, um começo, meio e fim, tenho uma técnica. Mas às vezes eu preciso corrigir a rota porque não é aquilo que a pessoa precisa. As necessidades são diferentes. São diferentes, né? E a condição que você tem que ter de fazer uma boa leitura de cenário, escuta ativa. Agilidade, né? Para identificar a necessidade, ágil para reagir a ela. Sensibilidade, né?
isso é muito lindo, né? Eu acho isso maravilhoso, né? E perceber a pessoa recebendo esse impacto. Essa semana foi uma semana de fechamentos de mentoria com alguns mentorados. E ontem eu fechei uma mentoria e na hora da mentoria eu identifiquei, né? Ela chegou assim, não era nada daquilo que eu tinha planejado. Nada. E eu identifiquei rapidamente. E aí, na conversa com ela, nessa escuta e nessa sensibilização, eu fui criando até atividades práticas e fui nomeando. E eu falei, nossa, que legal! A gente se descobre também na nossa capacidade, né, de agir rapidamente. E acho que vem muito disso que você trouxe, Paty. É a história de vida e a experiência que nos possibilitam ter recursos para fazer isso. Exato. E eu acho que aprender também a desapegar do script. Eu acho que essa é uma das maiores riquezas do processo de mentoria, né? Porque você pode ter o seu script pronto, mas ali você está na frente de um ser humano que naquele dia, naquela hora, pode estar passando por uma coisa que não estava prevista. Né, que não está no seu script. E você precisa ter a humildade de desapegar do script. Exato, perfeito. Isso é perfeito. Importantíssimo. Importante e não é fácil. Não é. Não é fácil. Não é fácil. E muitas vezes vem um passo antes de você reconhecer que você precisa desapegar do script. Porque às vezes você tá ali tão apegado no script que você nem reconheceu ainda que você precisa desapegar desse script para as coisas fluírem, né? Nossa, tenho inúmeros exemplos disso, assim, como eu tendo a ser uma pessoa mais controladora, eu tendo a seguir um script, isso para mim é um grande aprendizado também. Eu busco hoje, dentro de uma das principais frentes da mudança mesmo de mentalidade, é muito clichê isso que eu vou falar, mas tem um peso grande, assim, é olhar o copo do lado meio cheio, assim. Eu venho de uma criação onde olha-se o copo mais vazio do que cheio, né? E hoje isso tem sido um exercício na minha vida, né? Com aprendizado, sim, mas eu não posso dizer que esse aprendizado, ele tá check, né? Ele não para. Ele não para, né? Isso eu falo sobre isso porque é sobre vida, isso é sobre vida. Porque continua existindo coisas extremamente críticas que a gente vai precisar viver. Exato. Que vão desafiar essa coisa. Pô, essa merda desse copo tá vazio, tá seco, né? Exato. E será que tá? Será que tá? Exatamente. Será que tá? Às vezes um ajuste, uma correção faz com que esse olhar mude. Muito bom. E se você aí de casa tá curioso para acessar o trabalho da Maíra, fique de olho. Que quarta-feira, 12h30, estamos de volta com o nosso último episódio. Então, não percam. Até lá.